Fala pessoal, aqui é o professor Rafael falando e eu vim resolver com você hoje a questão 43 do vestibular CEDERJ do ano de 2019 para o primeiro semestre. Diz assim o enunciado: se x e y são números reais, tal que x está entre 0 e π sobre 2 e y entre 0 e π sobre 2, seno de x é igual a 4 quintos e cosseno de y é igual a 1 terço. Então, o quociente tangente de x por tangente de y é igual a... Muito bem, gente. Então, o nosso objetivo é obter uma expressão, que é um quociente, da tangente de x sobre tangente de y. O que a gente vai ter que fazer aqui é achar os valores dessas duas tangentes, porque elas não são dadas no enunciado. A primeira observação aqui que eu quero fazer com você é o seguinte, é que tanto x como y, eles estão localizados no primeiro quadrante. O primeiro quadrante num ciclo trigonométrico, ele vai de 0 a π sobre 2. E o que isso significa? Qual é a importância disso? É que tanto o seno de x como o cosseno de y e o cosseno de x e o seno de y, eles serão positivos, tá? Eles não vão admitir uma resposta negativa. Mais à frente, você vai ver a importância que isso tem no cálculo que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Se eu preciso saber a tangente de x para depois dividi-la pela tangente de y, eu preciso encontrar o valor dessas expressões. Então, meu objetivo primeiro aqui vai ser encontrar com você a tangente de x. Então, vamos lá. Tangente de x vai ser o nosso objetivo agora. Eu vou usar essa expressão aqui para conseguir a tangente. De que maneira? Nós sabemos que a relação seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1 pode ser aqui um caminho para a gente encontrar essa tangente. Porque a tangente, como você deve se recordar, ela é também um quociente. Um quociente de seno de x por cosseno de x. Então, eu vou usar essa expressão aqui, essa identidade, para saber o valor do cosseno de x. Porque o seno eu já tenho, eu sei que vale 4 quintos. O enunciado me dá essa informação. Só que o cosseno de x eu não sei. Eu vou descobrir ele agora com essa informação aqui que eu acabei de colocar. Então, vamos lá. Se o seno é 4 quintos, seno ao quadrado vai ficar sendo 4 quintos ao quadrado. Aí eu vou escrever aqui mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. 4 quintos ao quadrado, eu vou elevar ao quadrado o 4 e vou elevar ao quadrado o 5. 4 ao quadrado dá 16, 5 ao quadrado dá 25. Então, eu vou escrever aqui novamente. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever esse 1 aqui de uma outra maneira. Todo número 1 eu posso escrever como uma fração onde o numerador e o denominador da fração têm valores iguais. Como eu já tenho uma fração aqui onde o denominador é 25, eu vou escrever convenientemente o 25 aqui, porque depois eu vou precisar que essa fração tenha o mesmo denominador para facilitar a conta que eu vou fazer. Então, agora que eu já escrevi convenientemente aqui essa expressão, eu vou trazer essa fração para o outro lado, para o outro membro da minha equação. Aí eu vou ficar com a expressão da seguinte maneira. Cosseno ao quadrado de x é igual a 25 sobre 25 menos 16 por 25. E você sabe que 25 menos 16 vai nos dar 9 por 25. A subtração dessas duas frações dá isso.
Agora eu vou tirar esse quadrado daqui, né? Eu vou extrair, aliás, a raiz quadrada dos dois lados. Então eu vou ficar com cosseno de x. Normalmente, quando a gente faz esse processo, a gente coloca um mais e menos aqui. Só que eu vou desprezar o menos por causa daquela ideia que eu falei para vocês há algum tempinho atrás, né? Logo no começo da questão, que o x está entre o zero e o π sobre 2. Nessa região aqui, nesse primeiro quadrante, só admite resposta positiva. Então eu vou deixar o mais aqui, vou ignorar que pode existir uma resposta negativa, tá? O problema me permite fazer isso. Então eu vou ficar com cosseno de x igual a raiz quadrada de 9 por 25. Para eu extrair essa raiz quadrada, é só eu tirar a raiz quadrada dos dois números, tanto do 9 quanto do 25. Então, o meu cosseno de x vai ser igual a raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu já sei quanto que vale o meu cosseno de x. Ele vale o quê? 3 quintos. Então, o valor da minha tangente, eu já sei, tangente de x, né? A tangente de x já está determinada. Agora falta eu determinar a tangente de y, que eu vou fazer aqui do lado para você ver. Então, eu vou usar a mesma identidade trigonométrica aqui, só que com y. O meu arco agora vai ser y. Então, meu objetivo é calcular agora a tangente de y, que é igual a seno de y, dividido por cosseno de y. E vou usar o fato de que seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Agora, o que eu tenho é o cosseno de y, que eu vou lá substituir. Aqui vai entrar 1/3 ao quadrado. Então, vai ficar assim. Seno ao quadrado de y mais 1/3 ao quadrado é igual a 1. 1/3 ao quadrado, eu elevo 1 ao quadrado, que vai dar 1 mesmo. Se eu elevar o 3 ao quadrado, vai dar 9. Então, eu vou ficar com 1 nono. Agora, com esse 1 aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra, só que eu não quero mais a fração com 25 no numerador e no denominador. Eu quero a fração agora com 9, porque vai facilitar aqui que eu já tenho uma fração com denominador 9. O número 1 é a mesma coisa que 9 por 9, 9 dividido por 9. Então, vou deixar aqui essa fração, ela é interessante para mim. Então, eu vou escrever aqui, vou jogar essa fração aqui para o outro lado, aí vai ficar 9 nonos menos 1 nono. Isso vai nos dar 8 nonos, certo? Agora eu vou tirar a raiz quadrada. Eu vou aplicar a raiz quadrada dos dois lados. Do lado esquerdo, some o expoente, vai ficar só seno de x. E aqui eu vou ficar com 8 nonos. Ora, se eu for tirar a raiz quadrada de 8 e fizer a fatoração, você vai perceber aí que você vai encontrar o resultado 2 raiz de 2. Se você tirar a raiz quadrada de 9, você vai encontrar 3. Então, agora eu sei o seno de y. Então, eu já posso escrever a minha tangente de y. Ela é igual a 2 raiz de 2 sobre 3 dividido por 1/3, que é o cosseno de y. Agora, observe bem, eu tenho duas frações aqui, tanto na tangente de x como na tangente de y, aconteceu o seguinte, eu tenho frações onde o denominador é o mesmo. Na tangente de x ele é 5, então eu vou cortar,
E aqui na tangente de y é 3. Eu vou cortar esse 3 também, tá? É possível fazer isso. Então, a nossa fração vai ficar bem mais simplificada. Então, vamos lá. Eu já fiz tanto cálculo aqui. Eu vou apagar um pouco desse cálculo. Eu quero só que você mire bem na tangente de x e na tangente de y, que é dela que a gente precisa. Então, vou ganhar um pouquinho de espaço aqui, vou apagar isso daqui. Então, eu deixei aqui em destaque a nossa tangente de y, que nós calculamos, e a nossa tangente de x. Como eu cortei aqui os denominadores, a minha tangente de x ela vai ser, na verdade, 4 sobre 3, 4 terços. E a minha tangente de y vai ser 2 raiz de 2. Os 3 aqui eu cortei e teria que ficar com o denominador 1, mas denominador 1 não conta. Então vamos lá, qual vai ser o quociente entre essas duas tangentes? Né? Tangente de x dividido por tangente de y. A gente vai ficar com 4 terços dividido por 2 raiz de 2. Isso vai ser igual, né? Eu vou aqui aplicar a propriedade da divisão de frações, né? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a segunda invertida vai ser assim. Aí eu multiplico, 4 vezes 1 dá 4. Aqui embaixo eu vou achar 3 vezes 2 raiz de 2. Eu vou cortar esse 4 com esse 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, na verdade, eu tenho 2 sobre 3 raiz de 2. Aplicando a racionalização de denominadores, eu vou ficar com 2 raiz de 2 em cima e 3. Aqui, quando eu multiplico raiz de 2 por raiz de 2, essa raiz some e fica só o 2. Eu vou e corto esse 2 com o de baixo e fiquei com a minha razão igual a raiz de 2 sobre 3. Então, depois daquele cálculo todo, eu encontrei a raiz quadrada de 2 sobre 3. E isso é compatível com a letra B, por isso é ela que a gente tem que marcar. Ufa, que cálculo longo, né? Entendeu todos os processos? Caso tenha ficado com dúvida, escreve para mim nos comentários. Assim que eu for notificado, eu venho para interagir com você. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreve no nosso canal. Um abraço para você. Bons estudos!